Fala galera, meu nome é Alisson Santos, mais uma vez criando uma videoaula aí para vocês, que é um vídeo de treinamento, tá? Dessa vez irei passar para vocês sobre Transaction Notification do SAP Business One, ok? Bom, as premissas do treinamento orientar vocês e capacitar vocês o que é a Transaction do SAP, como trabalhar com a Transaction do SAP, como criar regras ou de negócio ou regras da empresa mesmo, né, de uma determinada empresa dentro da Transaction, ok? Os pré-requisitos para que você possa conseguir seguir com o treinamento é o conhecimento básico nas instruções SQL, tá? E também o conhecimento sobre o SAP Business One. Por que o conhecimento básico sobre a instrução SQL? Porque nessa vídeo, iremos trabalhar muito com instruções SQL. Então nós vamos desenvolver instruções, desenvolver queries para ter retorno do banco de dados, das informações, validar se a informação é verdadeira ou falsa e em cima disso bloquear uma ação, né? Então nós vamos ter que ter essa noção, o que está se passando ali dentro, ok? Vou passar um pouco detalhado também, mas para ter uma noção do que está acontecendo ali dentro. E conhecimentos básicos sobre a SAP Business One é porque caso tenha necessidade de acessar o SAP, de você validar a sua informação, de você testar o que você fez, você saber o que você está fazendo dentro do SAP, beleza? Vamos lá, o que é a Transaction Notification do SAP? A Transaction Notification nada mais é que uma procedure que é utilizada no banco de dados SQL Server. O que quer dizer isso? Que o SAP utiliza o recurso do SQL, né, para quando ele for fazer qualquer operação de inclusão, alteração, exclusão, fechar algo, qualquer requisição no SAP, ele executa as transactions dele. Com isso, antes dele incluir ou pós ele incluir, dependendo muito qual que é a transaction que você está trabalhando, ele faz a verificação, ok? Então, eu não sei como mexer com a transaction da SAP. Vamos estudar um pouco sobre procedures da SQL Server, que vocês vão tirar de letra isso aí, ok? Bom, existem dois tipos de transaction, né, mais utilizadas aí. É a Transaction Notification e a Post-Transaction Notification. Qual que é a diferença de cada uma? A Transaction Notification, antes do SAP persistir os dados, dele inserir ou fazer qualquer operação de persistência de dados no banco de dados, o que ele faz? Ele executa essa transaction e verifica se tem alguma regra para a tela que ele está trabalhando. Caso tenha alguma regra, né, e a regra for verdadeira, retorne true para ele, ele irá fazer o quê? Exibir a mensagem de erro, que na verdade é um bloqueio para uma ação indevida, ok? E a Post Notification, o que ela faz? Na verdade, após a ação da SAP, ela executa algo, tá? A Post Notification é pouco utilizado entre as consultorias, porque após a inserção da SAP, dificilmente você vai fazer alguma ação, né? A não ser que você vai lá e solicite a atualização de um campo de usuário, de uma tabela de usuário que você criou, que não é recomendado pela SAP nenhum tipo de insert, update, delete direto, né? E sim utilizar objetos do SAP ou utilizar recursos do SDK, ok? A transaction, né, as transactions da SAP, ela pede parâmetros, né, para estar operando. No caso, o primeiro parâmetro que ele vai pedir, um dos parâmetros que ele pede, né, é o Object Type. O que o Object Type faz? O SAP, todas as suas telas dentro dele, ele tem um código de objeto, ele tem uma identificação única. Então eu nunca vou ter um objeto igual. Porque se eu tiver um objeto igual, o SAP ele vai reclamar para mim.
ele vai falar assim que eu não posso criar um objeto que já existe no banco de dados, ou uma tabela de usuário, ou um campo de usuário, ele não permite. Então, é a identificação única da tabela. Então, qualquer operação que eu esteja fazendo, eu tenho que falar, olha, eu quero que execute essa operação para o objeto tal, beleza? Transaction Type, aqui, o que você tem que passar? Qual que é a transação que você está efetuando? Né? Você está efetuando uma adição, um update, um delete, cancel, close. Então você tem que passar essas letras que estão em conchetes quando fizer a chamada da Transaction Type, para que naquela ação ele efetue isso, ok? É muito comum muitos consultores virar para mim e falar, mas minha transaction não funciona. Aí quando você vai verificar, está aplicando a ação da transaction no tipo errado. A pessoa está inserindo, mas ele falou que na alteração era para aplicar essa regra. Entendeu? Então tem que ficar ligado a isso. A variável none of column in key, o que ele faz? Né? Na verdade, é uma variável assim, que eu nunca utilizei, é pouco utilizado pelo que eu tenho em contato com o pessoal, tá? Mas ele retorna um número de chaves, né, de campos chaves contido em uma tabela afetada. O que é isso? Eu consigo retornar o número de um determinado campo, o ID de um determinado campo, ok? Então, não é muito utilizado, tá? A list of key columns tabdel retorna os nomes dos campos chaves contidos na tabela. No caso aqui, como é que ele retorna o campo key, aqui retorna o campo chave, ok? A list of columns tabdel, o que ele faz? Essa é o parâmetro mais utilizado na transaction. Por quê? Porque é esse parâmetro que carrega as informações dos campos-chave da tabela do SAP. Então, todo documento do SAP eu tenho um ID. Ou eu tenho um doc entry, ou eu tenho um ABS entry, eu tenho code, ou eu tenho um trans ID, enfim, eu tenho um código-chave de uma tabela. E quando eu estou fazendo uma trava, né, ou criando uma regra, eu tenho que informar qual que é esse código, né, para ele localizar dentro do SAP, tá, o campo que eu estou o registro que eu estou querendo e retornar a informação. Então toda query que eu faço no banco de dados, quando eu estou trabalhando com SAP, eu utilizo uma cláusula where. E geralmente na cláusula where nós sempre retornamos o número do documento ou o campo-chave da tabela para puxar o registro. E é esse parâmetro que retorna essa informação, ok? Error é um campo, né, um atributo utilizado para dar um retorno de um código de erro, tendo em vista que esse erro pode ser personalizado, né? Então vamos supor, eu estou trabalhando com uma transaction e estou montando ela. Só que esse erro, quando eu tenho um dicionário de dados do lado e falo, quando for o erro 150, no meu Excel, onde eu tenho controle, né, das travas, eu quero saber do que se trata. E também é um modo de localizar mais facilmente a transaction, a instrução que eu tenho que trabalhar às vezes. Porque em algum momento pode ser que eu tenha que implementar o que eu fiz, pode ser que eu tenha que corrigir o que eu fiz, ou pode ser que eu tenha que inativar também, né? Então, para essa ação, se você coloca um código correto, um código único que você vai utilizar, você acha facilmente, tá? Tendo em vista que uma transaction, ela pode ter mais de 200, 300, 500, 1000 linhas. Eu peguei transaction de mais de 1000 linhas, 1500 linhas mais ou menos, tá bom? E o error message, na verdade, ele vai te exibir a mensagem tratada que você vai estar colocando, tá? Para quem entende programação, é como se eu tivesse um try-catch. Então, tendo erro, eu exibo uma mensagem para o usuário. E é a mesma coisa na transaction, ok? A sintaxe, né, de trabalhar com a transaction, ela é muito simples, tá?
Na procedure, né, do SQL, a gente pode, em vez de mandar um select, né, iniciar com case, fazer alguma coisa, a gente pode direto utilizar a instrução if, né, instrução de condição. E na transaction não é diferente. Então, o que nós fazemos, né, na transaction? Nós sempre trabalhamos com if. Então, cada bloco, cada trava que eu coloco um if. Então, aqui no caso, eu estou colocando aqui, ó, if object type. Qual que é o objeto da SAP que eu estou trabalhando? E a transaction type. Qual que é a transação que eu estou trabalhando? Então, eu sempre olho qual que é o objeto type e a transaction type. Alisson, isso tem que ser uma regra? Não, não tem que ser. Depende muito da necessidade que você tem. Às vezes, você tem uma transaction, você tem uma regra. Desculpa, tá? Às vezes você tem uma regra que você, independente a operação que esteja sendo executada da SAP, você tem que ir lá e startar ela. Então, para isso, você faz o quê? Só passa qual que é o Object Type. O Object Type ele é obrigatório. Por quê? Senão, todas as telas da SAP que você estiver, ele vai ser executado essa query, porque você não está falando qual que é a tela da SAP, o objeto da SAP, ok? Aí eu tenho que abrir um begin e fechar ele, né? Begin end. Dentro do begin end, por padrão, eu tenho que ter uma condição também. Porque eu tenho que verificar se a minha condição que eu estou retornando, ela é verdade. Tá? Aí depende muito, porque você pode trabalhar com a sua condição. Eu posso testar se a condição é verdade, eu posso testar se a condição que vai me retornar ela é falsa, mas por padrão, geralmente as pessoas que trabalham com a transaction, né, ou com essas regras, trabalham com a condição sendo verdadeira, ok? Então, se for verdadeira, qual que é o erro message que eu estou exibindo? Eu vou tratar, depende muito. E qual que é o código do erro? Eu também vou tratar, depende muito. Então essa é a sintaxe básica que qualquer consultor utiliza, tá? Que eu vejo sempre aí em transactions, que eu tenho às vezes dúvidas do pessoal aí que eu tenho amizade também. Aqui eu vou resumir 3 exemplos simples para vocês entenderem o que significa, né, uma transaction montada, tá? E conseguir visualizar. Então sempre que vocês precisarem tirar a dúvida, olhando aqui vocês têm uma base do que se trata, ok? Então a primeira transaction que eu estou validando, que é o primeiro exemplo, o que ele faz? Ele verifica se a taxa de câmbio é do dia da emissão da nota fiscal de saída. Então aqui ele criou 2 variáveis, tá vendo que eu falei, object type igual a 3, ele não está falando operação, independente da operação, ele quer saber se a taxa de câmbio é da data de emissão, tá? 13 é o objeto da nota fiscal de saída, ou a tabela OINV do SAP, ok? Aí ele vai lá e cria 2 variáveis, ele seta valores para as 2 variáveis e ele verifica, né, se a variável hatEnv ela é maior que 0. Se for maior que 0, ele verifica se as datas são diferentes. Se for diferente, ele exibe a mensagem: utilizar taxa de câmbio do dia. Favor eliminar a linha e na tela anterior selecionar a terceira opção para a taxa atual, ok? E ele seta o erro qual que é. Um outro exemplo, tá? Exemplo que não permite ser gravado um documento caso haja letras no campo chave de acesso. Então, a chave de acesso da receita não pode conter nem o gênero de letras e nem o gênero de espaço, ela é totalmente numérica. E aqui, quando a pessoa está inserindo o documento ou alterando o documento, ela verifica se existe. Porque se existir, vai dar uma mensagem de erro e não vai permitir a ação, ok? Então, qual que é o Object Type? 18, que é a nota fiscal de entrada, tá bom? Que é a OPCH. E quais são as transações que eu estou olhando? Estou olhando o tipo A e o tipo U. Então, quando for alteração ou adição, ok? Aí eu
né? Declaro a variável para a chave, verifico a quantidade que eu tenho de letras na chave, aí eu estou retornando. Podem verificar aqui, ó, que eu estou fazendo um select, tá vendo? Select, count, retorna a quantidade de registro da tabela OPCH, where o documento é igual list of columns val tab del, ok? E o modelo ele está como 3945 e a chave de acesso não é nula e ela é numérica, tá? Onde ela é numérica, que ela tem que retornar zero para mim. Preenchendo essa variável que eu coloquei, eu vou verificar. Retornou mais de um registro? Não. Então, ok, né? Retornou zero para mim, passou. Se retornar maior que zero, chave não pode conter letras, ok? Terceiro exemplo, não permite inserir um item como revisado, sim. O que acontece? Provavelmente nesse cliente aqui, criou-se um processo de revisão de item, tá? Então criaram um campo de usuário falando que esse campo ele é revisado sim ou não. E eu não posso, a pessoa não pode inserir um item, né, um novo item, ou aqui é inserir um novo item. Se ele estiver como revisado sim, ele sempre tem que ser inserido como revisado não. Por quê? Porque provavelmente a empresa tem uma contabilidade externa, a empresa tem alguém responsável por validar as informações do item, né, e aí liberar o item para ser vendido. Vamos lá. Então, Object Type 4, o que significa? Que é a tabela de cadastro de item, OITM. E a transação é a que significa adição. Criou a variável, item revisado, varchar 3. E aí, está setando, aqui ele está setando o resultado dessa variável, dessa query, passando por parâmetro o item que eu estou inserindo naquele momento, ok? E aí o que acontece? Ele verifica, o item revisado é igual a S? Se for igual a S, ele vai retornar a informação. Item não pode ser adicionado como revisado sim. Modificar e adicionar novamente. Tá? E aí, de bônus para vocês, utiliza-se o comando abaixo para parar a verificação da Transaction Notification quando o valor encontrado for verdadeiro. Com isso, não causa consumo desnecessário da memória. Por quê? Porque em banco de dados, geralmente, a leitura de uma procedure, né, das informações, ela é do tipo procedural. Então, ele vem do começo ao fim, validando todo e quanto é tipo de informação. Por mais que ele ache o que é correto, provavelmente ele pode passar pelas outras e também validar. Então, nesse caso, a gente força que se ele achar o que é o correto, ele vai fazer o quê? Jogar no final para mim. Que é o comando goto. Goto numa programação em C, C++, em Clipper, em Delphi, em Pascal. Geralmente é utilizado esse gênero de comando, ok? Quando trata-se do quê? Novamente, de comandos de procedural. Por quê? Porque ele executa todo o meu comando antes de sair. Então, dessa maneira, achou? Vai para o fim. Então, o goto ou goto, o comando goto em inglês, goto, literalmente é ir para. É um comando de salto de instrução. Sua sintaxe é, em geral, goto destino, onde o destino pode ser uma label, rótulo ou o nome do endereço, ou um número que representa um determinado endereço. E aí a gente seta, né? A sentença é verdadeira, o if que eu coloquei, a condição que eu coloquei me retornou true, então eu dou um go to end of block, vai para o final do meu bloco, ok? E aí ele sai interrompendo. Por quê? Pode ser que eu tenha no começo da minha procedure e ele já vai para o final automaticamente, tá? O cenário que nós iremos
colocar em prática o que eu falei aqui, vai ser 2 cenários, né? Que é não permitir inserir ou alterar um parceiro de negócio se o campo nome não estiver preenchido. E o outro é não permitir inserir uma nota fiscal de saída se o campo número NFE não estiver preenchido, ok? Vai ser esses 2 cenários. Caso vocês achem necessidade de ter um outro cenário ou precise de alguma ajuda, também pode colocar nos comentários, tanto do YouTube ou tanto do meu site, que não tem problema, que eu também respondo, ok? Vamos à prática. Bom, gente, a prática será na segunda videoaula, ok? Que seria a parte 2. Eu espero que vocês tenham entendido o que é, né, de uma maneira simplificada, a Transaction Notification do SAP, como ela funciona de certa forma. E na prática vai ser melhor, porque nós iremos fazer o exercício, deixarei com vocês também, que vocês façam isso aí. Quem tiver acesso a SAP, quem vai consultor SAP ou trabalhar com suporte SAP, que tiver acesso, pode trabalhar, pode brincar com isso aí constantemente, tá? Até para treinar, porque isso na consultoria e no suporte é muito utilizado. As empresas, querendo ou não, o SAP não atende todas as regras de negócio que a empresa tem, nativa, e ela acaba pedindo, como vocês viram lá, um campo revisado, a taxa de câmbio, enfim. Muitas vezes a transaction é utilizada para não deixar que o usuário que está operando faça errado, ok? Então, até a próxima videoaula.